Oi, gente. Então, estamos aqui, né, na disciplina Ensino de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira. E hoje a gente vai dar continuidade, né, ao módulo 4, que é sobre a valorização da história da África e Afro-Brasileira na escola. E é a nossa última unidade, né? A unidade 2 é a nossa última aula. Que vai ter como título, né, História da África e valorização da identidade étnico-racial. Então, antes de entrar, né, nas ações pedagógicas mais na prática, que vai ser o foco dessa nossa última aula, eu quero retomar, né, alguns conceitos que a gente discutiu durante toda a disciplina. Primeiro, a importância, né, da superação da visão eurocêntrica, que são os objetivos gerais e primordiais, a gente, a partir, né, de fatos históricos, né, da história contada, e pensar muito naquela coleção que eu trabalhei com vocês, História Geral da África, que vem trazer, né, a história do continente africano a partir da visão dos africanos, né, que nos ajuda a superar essa visão eurocêntrica, né, que quando os europeus contam a história da África. Sempre a busca, né, pela valorização da diversidade étnica e cultural, né, de todos os povos, né, de todos os povos, e nunca um como inferior e outro como superior. E sempre buscar, né, que todas as pessoas, crianças, jovens, pessoas adultas, tenham um reconhecimento identitário, né? E tem esse reconhecimento de pertencimento. E é um reconhecimento a partir de uma forma positiva, né? De ter orgulho do seu pertencimento e do seu reconhecimento identitário. E vamos falar um pouquinho, né, dessa educação antirracista. Né? Então, quando a gente se propõe, né, estar na escola, né, e defender essa educação antirracista, a gente precisa fazer o quê? Valorizar a diversidade, né, e promover a igualdade no cotidiano escolar. Então, valorizar a diversidade não é só eu ir para a escola, né, nas minhas aulas, e vou trazer conteúdo que mostre a importância da valorização da diversidade. Dentro de cada sala de aula, dentro da escola, já é um ambiente muito diverso. Então, uma das ações que a gente precisa ter, né, no cotidiano é como que, diante de toda a diversidade que eu tenho na sala de aula, de toda a diversidade que eu tenho na escola, eu promova a igualdade desde esse ambiente, tá? Abordar sempre uma visão crítica, né, da história, né, sobre os diferentes grupos que constituíram, né, a história do nosso país. Então, sempre a partir de uma criticidade, né, dos fatos históricos, uma criticidade dos materiais didáticos, uma criticidade a respeito das falas, uma criticidade a respeito, né, dos materiais, que é outro ponto que já vem em seguida, né, que é a gente utilizar materiais que contemplem a diversidade racial e a temática das relações étnico-raciais. E vou trazer ao longo, né, da aula alguns exemplos de materiais e de livros que contemple toda essa diversidade racial presente no nosso país. E o reconhecimento, né? A gente não precisa só reconhecer que tem uma diversidade racial, uma diversidade da identidade. Só o reconhecimento não basta, né? Mas é um reconhecimento que precisa ser positivo. É um reconhecimento que precisa ser valorizado, em que as pessoas negras, as pessoas indígenas, né, as crianças desde a primeira infância, que elas possam se reconhecer enquanto negras, enquanto indígenas, enquanto asiáticas, e terem orgulho do seu reconhecimento e do seu pertencimento. E aí, diante disso, como que a gente faz, então, né, para contribuir para uma educação antirracista na escola? Primeiro ponto, que é muito importante que a gente fale, é sobre interações, né? E não é qualquer interação. Então a gente escuta muito, né? O ambiente escolar, a sala de aula, é um ambiente onde muitas interações acontecem, tá?
A gente sabe que as interações acontecem, mas elas sempre são de qualidade. Quando a gente tem uma interação, né, permeada por preconceito, não deixa de ser uma interação. Mas é uma interação ruim. Qual que é o nosso foco? Nosso foco precisa ser como que a gente garante interações de qualidade. Né? Porque as interações, né, os estudos vão mostrar que essas interações de qualidade são que nos protege individualmente e nos protege socialmente. Então, a importância de que a gente busque essas interações de qualidade. Quando a gente vai falar de interações de qualidade, não tem como a gente não falar da importância, né, desse papel do professor e da professora. Então, o professor e a professora vai ter um papel na garantia dessa interação de qualidade. E como que se dá essa garantia, né? Não adianta, né? A gente precisa observar e a gente precisa estar conectado o tempo todo com os estudantes, né? O tempo todo. E quando, né, presenciarmos uma interação que não é de qualidade, né? Seja ela de viés preconceituoso, né, discriminatório, né, homofóbico, xenófobo, enfim, seja o que for, a gente precisa não silenciar. O que é não silenciar? Não silenciar é fazer a intervenção na hora, né? É fazer a intervenção diretamente. Enquanto professora, que também trabalha com formação de professores, alguns relatos são muito presentes nas formações, né? Relatos do tipo, professora Mara, mas na hora eu paralisei. Eu não sabia o que fazer. Eu não sabia que atitude tomar. Eu não sabia como argumentar, né? O que é importante, né? É não silenciar. Se naquele momento, né, o que não é para acontecer, porque a gente sempre tem que estar preparado para essas situações, né? A nossa formação inicial tem que garantir que a gente se prepare, né, para esse tipo de intervenção. Mas se naquele momento eu não consigo intervir, né, eu não posso silenciar, é dizer, essa atitude está errada, né, e a gente vai fazer uma conversa sobre isso posteriormente. Então, a importância do professor e da professora nunca silenciar e nunca se omitir, né? Então, precisa ter um posicionamento, precisa sempre, entre agressor e vítima, acolher a vítima na hora, no momento, naquele instante, mesmo que a intervenção com o agressor seja feita posteriormente. Mas a importância de não silenciar, a importância de não se ocultar diante dos fatos. E diante disso, a gente precisa conversar e dialogar muito sobre formação inicial e continuada. Nas outras aulas, inclusive, eu comentei já, eu fiz esse comentário, né, que na formação inicial não vai dar para aprender tudo, né? A gente não vai conseguir aprender tudo das várias etnias africanas, a gente não vai conseguir aprender tudo dos 54 países, a gente vai ter uma visão mais geral. Mas isso significa que a gente precisa ser estudante permanente, né? E a gente ir buscar nas fontes, né, e fontes seguras, para a gente poder estudar, e isso vai garantir, né, uma formação continuada que seja individual, porque estudar a gente precisa, mas a gente precisa lutar também para que nas escolas a gente tenha uma formação continuada, né? Uma formação continuada de qualidade que englobe temas de extrema importância como a educação antirracista. Porque só assim, né, no grupo, no coletivo, a gente vai se fortalecer para poder defender essa educação antirracista. Nesse sentido, muitas vezes a gente vai se deparar com situações na escola em que a gente percebe que o preconceito e a discriminação pode partir de docentes, né? A partir de docente, eu faço intervenção, eu silencio? Não, gente, a intervenção tem que ser feita com qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer espaço, né? Porque isso vai dizer muito da nossa escolha, né? A favor de quem, contra quem eu estou. A grande questão muitas vezes a gente precisa se pensar, né? Que às vezes a gente fala assim, o não silenciamento
né? Não significa que a gente tem que partir para briga com as pessoas, né? Mas dizer, olha, o que você está falando é inadequado, o que você está falando tem preconceito na sua fala, você está tendo uma fala, né, que discrimina, uma fala racista, e a gente dizer sempre, para que a pessoa possa refletir e não cometer de novo. Claro que tem situações que muitas vezes a gente precisa fazer denúncia pública, e tudo bem, né? A gente faz denúncia pública, porque isso tá diretamente ligado ao meu posicionamento de mundo, mas que pensar que essa formação inicial que se tem dá conta de todas as demandas da escola, não dá conta, não dá conta. A gente precisa ter uma formação, né, continuada, uma formação que continue ao longo de todo o tempo em que estamos, né, no contexto escolar, enquanto professores e professoras. Então, trago aqui alguns exemplos, né, de trabalhos que dá para serem desenvolvidos na escola, né? E esses trabalhos, eu vou trazer alguns tópicos, né, para falar representatividade, por exemplo. Como que eu trabalho a questão da representatividade, né, dos corpos negros? Então, o que a gente precisa fazer? Hoje, atualmente, a gente vai ter um cuidado maior dos livros didáticos, né? Então, a gente vai ter um cuidado maior dos livros didáticos. E, assim, alguns livros ainda apresentam, sei lá, 3 crianças brancas e 2 crianças negras, 3 crianças brancas e 1 criança negra, né? A maioria de jovens brancos, aí eles colocam 2 jovens negros, que a gente precisa ter essa mudança, né? Porque é uma mudança que se faz urgente, porque se a maioria da população é negra, porque a gente ainda tem essa representatividade de uma maioria branca nos livros didáticos, tá? Muito cuidado precisa ter, muito cuidado com a estética, né? Quando a gente está falando de estética, o que a gente está falando, né? Essa estética, aí tô focando agora nos materiais didáticos, nos materiais pedagógicos, né? Como que é essa estética, né? Como que se apresenta a imagem de um personagem negro, de uma personagem negra? Como que se apresenta esteticamente o relato de um fato histórico, né? Nos livros de história. Como que o negro e a negra está representado? Muitas vezes, né? Eu lembro da minha época de 7º, 8º ano, em que eu chegava na parte de história do Brasil, né? A única imagem que a gente tinha dos negros e das negras, eles eram acorrentados e açoitados, né? Então, isso tem mudado, né? Ainda bem, né? Já tem uma mudança, mas a gente ainda tem muito que caminhar. E a importância de que não é descartar, né? Então, vou pegar e vou jogar esse livro, não está adequado, algumas partes não estão adequadas, vou pegar e vou jogar no lixo. Não é essa a questão. Porque as crianças e os jovens, eles vão ter acesso, né, nas mídias e em outros materiais, né, durante toda a vida, que vão ter imagens, né, a partir de uma estética estereotipada. E a formação que a gente precisa dar é para como essas crianças e esses jovens são capazes de argumentar e fazer a crítica sozinhos e sozinhas. Que não vai ter o respaldo do professor e da professora o tempo todo, mas que olhem uma imagem e consiga, a partir do conhecimento que recebeu e da formação que recebeu no ambiente escolar, fazer essa crítica. E se a gente for pensar na literatura, quais literaturas têm sido escolhidas, né, na escola? A gente vai ter uma literatura, e aí já entra o tópico abaixo, a gente vai ter uma literatura que nos apresenta as várias identidades, a gente vai ter uma literatura que colabore com o fortalecimento da identidade, que colabore com esse sentido de pertencimento, de que território que eu faço parte. Né? Quando a gente vai pensar em ludicidade, né? Pensar em ludicidade, o que se tem apresentado, vamos pensar em jovens do Fundamental 2, quando a gente vai pensar em jogos, por exemplo, vou trabalhar com jogos. Esses jogos, né, essa ludicidade vai trazer elementos da cultura africana também?
trazer elementos da cultura indígena? Onde eu posso buscar esses jogos africanos? Onde eu posso buscar brincadeiras, né, de cultura indígena, que tem muitas? Brincadeiras de cultura de algumas etnias africanas. Como que eu trabalho a questão da corporeidade, né? Como que os jovens e as crianças estão com o seu corpo no mundo? E como que esse ser e estar no mundo a partir do corpo tem sido visto pela maioria, né, da nossa sociedade. Como que essa corporeidade tem sido vista dentro do ambiente escolar. E aí a gente pode ir trazendo, né, outros, por exemplo, musicalidade. Quais tipos de música tem sido trabalhado na escola? E um trabalho de conclusão de curso, que estava falando sobre a questão do carnaval, né, e o samba enredo do carnaval relacionado ao ensino de história. Então, quando eu trago, né, samba enredo para minha aula de história, para contar, né, e a gente vai ter sambas enredos muito potentes para a gente trabalhar muitos elementos históricos da história do Brasil. Quando as crianças, né, os jovens, né, vamos pensar nos jovens, que é mais público-alvo da formação, né, de vocês, vão pensar nos jovens quando eles trazem a questão do funk, do rap, que muitas vezes apenas é desqualificado, né? Quando a gente precisa usar do quê? Daquela crítica que a professora Petronila traz lá nas diretrizes e vai falar, não, essa música é uma música que traz elementos, né, de preconceito e de discriminação. Vocês já pararam para pensar? Vamos conversar sobre essa música que vocês tanto gostam? Vamos conversar o que está implícito nisso? Religiosidade, né? Eu já fui dando exemplo, né, ao longo de todas as aulas, como que eu trabalho, né, com as religiões de matriz africana e como que eu trabalho de uma forma segura para que as pessoas negras, né, e não negras que seguem as religiões de matriz africana sintam que a escola é um ambiente seguro onde eles possam compartilhar experiências. Onde nenhuma criança ela sofra preconceito a partir da religião que ela é adepta naquele momento da vida. Para que os jovens se sintam seguros para contar sobre as experiências que têm nos terreiros de candomblé. Que aí entra também a corporeidade da gente pensar como que os outros corpos reagem diante disso. Como que a gente garante esse ambiente seguro. Tá? Então, tudo isso, todos esses trabalhos, né, que eu fui citando, que podem configurar em projetos, em muitas outras práticas pedagógicas, o cerne de tudo é a interação, não é só o trabalho, mas é como que eu garanto interações de qualidade a partir de qualquer um desses pontos, tá? Então, a gente vai ter, né, na história, um apagamento de homens e mulheres negros. Então, como que eu faço para superar esse apagamento e para trazer à tona, né, homens e mulheres negros tão importantes, né, para a formação do nosso país? Eu trago aí a Dandara, né? A Dandara, a gente pode trabalhar muitas questões, inclusive questões relacionadas a gênero, ao feminismo, né? Como companheira do Zumbi de Palmares, né? Se a gente for a fundo na história da Dandara, né? A Dandara era uma guerreira que defendeu, né? Que defendeu o quilombo até o último minuto. E a gente fala muito, né? E aí a gente precisa pensar também nessa questão da sociedade machista, que a gente também está inserida, que a gente vai falar muito só do Zumbi de Palmares, né? Mas a Dandara, ela teve uma história no quilombo
uma história de muita resistência, uma história de muita garra, uma história de muito incentivo, né, a todas as mulheres ali a lutar, né, por aquele espaço, né, para aquele espaço onde eles não eram escravizados, escravizadas, inclusive em relação, né, à objetificação do corpo da mulher. A gente vai ter a Carolina de Jesus, né? Carolina de Jesus, né, morava numa favela e um dos seus livros mais famosos é O Quarto de Despejo, que ela vai contar toda essa trajetória e ela vai fazer uma crítica, né, ao sistema. E ela faz uma crítica ao sistema e uma defesa, né? Ela vai defender o tempo todo, né, tanto a importância da escolaridade, e ela vai fazer essa crítica, né, invisibilização dos corpos negros. A gente vai ter o André Rebouças, né, Milton Santos. Pensar no Milton Santos, eu estava estudando sobre o Milton Santos e ver como que ele é reconhecido, né, como um dos geógrafos mais importantes em relação ao conceito de globalização mundialmente. Se a gente for pensar, tem cursos de geografia que não tem Milton Santos como referência. E por que não ter, né? Se Milton Santos é uma referência, né, em muitos países, né, como geógrafo, como um dos teóricos, né, que teve essa visão da questão da globalização muito antes dela acontecer, efetivamente, e é usado, né, um teórico que é usado como referência em outros países, e no nosso país tem cursos de geografia que não utilizam Milton Santos. O Abdias do Nascimento, que eu também já comentei, né, em aula anterior, sobre o teatro experimental do negro, o papel que ele teve ali como artista, mas também como advogado, como que ele lutou, né, pela alfabetização de negros, por muitos movimentos, né, sociais de proteção que aconteceram a partir do teatro experimental do negro. A gente vai ter a Aida, né, eu não trouxe a imagem de todo mundo, a Aida como atleta, né, que teve uma classificação feminina muito importante nos anos 60, nas Olimpíadas. Então, por que se tem, né, se teve esse apagamento histórico, então está na hora da gente buscar, né? Vamos buscar essas personalidades, né, de homens e mulheres negros e vamos trazer, né, para dentro da escola. Eu realizei um trabalho enquanto professora de educação básica no dia que a gente comemora, né, o Dia das Mulheres, e aí eu trouxe várias personalidades negras e construí, né, junto com as crianças, um vídeo sobre isso, né, as crianças fazendo relato sobre a história de vida dessas mulheres negras, né, todos, para poder divulgar, inclusive, para as próprias famílias, né, a importância da gente trazer, né, a imagem, né, trazer a história desses homens e mulheres negras que sempre foram apagados da história. Tem vários filmes, né, que a gente pode assistir com os jovens, né, Chica da Silva. A gente vai ter passou uma novela, né, e não sei falar sobre a qualidade da novela, mas eu sei que o filme ele pode trazer discussões, né, que permeiam vários temas. O filme Quilombo também, para contar como que se deu, né, Quilombo, como que o Quilombo foi construído. Esse outro filme, Gajin, ele vai falar um pouco quando os japoneses, né, chegaram aqui no Brasil para trabalhar, como que se deu muito essa relação, né, japoneses, negros, de todo esse contexto. Então, a importância de trabalhar também com esse filme para pensar quando os negros e negras foram colocados à margem, quando começaram a chegar, né, povos de outros países aqui no Brasil, como que se deu essa relação. Esse outro filme, Tudo que Aprendemos Juntos, né, é um filme que eu gosto muito e recomendo muito que cada um assista. É um filme que é baseado, né, na orquestra, na formação da orquestra de Heliópolis. Tem o Lázaro Ramos como personagem principal, e é um professor, né, que ele vai para a favela para dar aula de música no projeto social, e aí, a partir daí, né, vai mostrar, né, a morte de jovens negros, como que é a vida na favela, a realidade, né, a realidade do ambiente escolar
nas escolas de periferia, e a defesa que se tem, e é uma defesa que é muito cara para mim, que nas escolas de periferia não se tem que ensinar qualquer coisa, né? Qualquer coisa serve na escola de periferia. Né? Vai falar sobre, por exemplo, aprender sobre música clássica e música clássica de qualidade. Não negar o direito, né, de jovens terem acesso às músicas clássicas. E aí vai mostrar o processo de aprendizagem, né, entre esse professor que é negro e as crianças, a visão que ele tinha, né, e a visão que ele passa a ter no decorrer do filme. Uma Onda no Ar também é um filme brasileiro que vai mostrar sobre, né, o sonho de jovens negros da favela de ter um rádio, né, por isso que fala Uma Onda no Ar, onde eles possam fazer uma crítica social, fazer denúncias. É um filme que mostra a importância também da coletividade e a importância da imprensa, né? Inclusive no sentido de divulgação. Esse filme é um filme muito recente, Medida Provisória, que vai ser o primeiro filme que tem o Lázaro Ramos como diretor, e é um filme que vai trazer muitos debates e entre, né, os jovens, né, adolescentes. É um filme que vai instigar muita reflexão, né, porque o filme parte do quê? O governo decreta uma medida provisória que se diz assim, né, se você, pessoa negra, está querendo incomodado porque teve negação dos seus direitos, vem até um local, um gabinete, sei lá, pegue o seu dinheiro, né, pegue sua passagem e volte para a África. Então, o filme ele começa assim. Só que aí, ao longo do filme, não é mais uma medida de escolha, né? Vai falar assim, não, todos os afro-brasileiros, todas as pessoas negras vão ser obrigados a voltarem para onde veio, para a África. E aí se dá todo o filme, um filme que mostra muito assim a importância da resistência, né, da liberdade, da questão da identidade, né, do pertencimento. Esse filme me lembra muito, eu assisti ele no cinema, e é um filme que mostra, né, muito da violência sofrida pelas pessoas negras, né. E aí tem uma determinada cena do filme em que a pessoa tem um homem branco, né, que está no hospital, um ferimento na perna, não sei. E aí a médica é negra, e aí a médica precisa fugir, porque ela ia ser capturada, né, e é para ser levada para ficar forçada. E aí você não escuta, mesmo tendo cenas muito violentas contra as pessoas negras, você não escuta no cinema ninguém ficar murmurando, né, coitado, coitado, coitado. E aí, quando essa médica abandona no meio no meio do curativo lá, da perna de um homem branco, eu escutei dentro do cinema, nossa, coitado. E aí você fica pensando como que as pessoas agem, né, de forma diferente diante de ações, né, mais violentas, menos violentas, mas o coitado é o homem branco que foi abandonado pela médica, mas toda aquela situação de violência que acontece ao longo de todo o filme não é motivo de indignação, né, por parte de algumas pessoas que estavam assistindo. Então, esse tipo de comportamento, esse tipo de ação faz a gente refletir muito, né, sobre qual sociedade que a gente tem hoje e qual sociedade que a gente precisa buscar. Eu trouxe essas imagens, né, para finalizar, que são imagens de desenhos que foram construídos na época da pandemia pelos meus alunos, né, crianças, e junto às suas famílias. E mesmo sendo na pandemia, eu trabalhei com as crianças, né, ao longo do ano, essa questão da representatividade. Porque se a gente for pensar, tanto a educação infantil e fundamental, as crianças se desenham muito como brancas, né, cabelo loiro, é assim que elas se representam, né? Tanto a criança branca quanto a criança negra, é como se fossem desenhos tão homogêneos, né?
E eu sempre vou trabalhar essa questão da identidade, né, da cor da pele, como que a gente se vê, como que a gente se reconhece. E aí trago para mostrar que é possível, né? Que é possível a gente, a partir da educação, a gente fazer diferente e a gente fazer com que crianças, jovens e trabalhos que são realizados com as famílias, que eles possam ter uma outra visão de representatividade, né? E ter uma identidade negra vista como positiva, como a gente vê nesses desenhos, né? Onde pegam um lápis marrom, né? E tanto marrom claro quanto marrom escuro, e vão se desenhando, né? E vão se representando. E teve criança que me desenhou e desenhou a criança e se desenhou, né? Então a importância da gente, porque a gente colhe, né, os frutos, né? A partir da educação que a gente proporciona, a partir das discussões que a gente proporciona ao longo do ano, que não pode ser em uma data, né? Pode ser no 3 de maio, pode ser no 20 de novembro, mas são práticas pedagógicas que a gente precisa construir ao longo de todo o ano, para que ao longo de todo o ano a gente possa, né, ver as transformações, né, e a valorização da identidade, o orgulho de crianças e jovens, né, acerca da sua identidade e do seu pertencimento. Aí trago mais fotos, essas fotos eu trabalhei com as crianças uma imagem de autorretrato da Frida Kahlo, e as crianças foram se desenhar. Aqui na imagem não sei se dá para ver, dá para ver muito, mas eu já tinha feito um trabalho posterior, né, a partir da imagem do Van Gogh de autorretrato, e como que as crianças elas se representaram, né, com tom de pele claro, com o cabelo loiro, e ao longo, né, do ano, quando eu repito essa atividade, mas a partir de outro artista, como que eles já pegam, né, outros recursos, a canetinha marrom, o lápis marrom, né, como uma maneira, né, de mostrar, né, de ter essa identidade positiva valorizada e representada, né, por meio de desenhos. Trago aqui também, porque muitas vezes a gente pensa assim, mas como que eu vou trabalhar, né? Tem recurso para isso, né? Tem material para isso, né? Então a gente tem muitas publicações, muitos livros que nos ajudam a pensar. Então a gente vai ter Branca de Neve e os Sete Anões, a gente já tem aí Pretinha da Neve e os Sete Gigantes. Né? A gente vai ter muitos livros, e aí acho que é importante fazer essa crítica, a gente vai ter muitos livros, né, acerca de cabelo. Mas a gente precisa tomar muito cuidado, né? De como que o cabelo está representado, essa questão do estereótipo, essa questão do estigma. Então, trago aí esse Cabelo de Cora, que é um livro que traz fatos históricos, né, para a gente pensar sobre esse reconhecimento da identidade, a influência do continente africano de uma maneira muito positiva. Esse filme, Kirikou e a Feiticeira, que tem 1 e o 2, e também foi transformado em livro, vai trazer muitos elementos da questão da ancestralidade, da oralidade, né, do continente africano. E passa a mensagem, ele traz algumas mensagens de solidariedade, de reconhecimento, né, dessa solidariedade a partir das etnias africanas. Então, e é um filme que dá para se trabalhar, né, com todas as idades. Essa última foto é de um livro da professora Nilma Lino Gomes, que chama Betina, em que ela vai mostrar muito essa relação, né, do cabelo entre mulheres negras, né, entre geração de mãe, filha, de filha e avó, né, de 3 gerações, esse cuidado que se tem com o cabelo e a importância, né, da valorização do cabelo. E aí também trago algumas referências, né, do Monanga, da Nilma, do livro A Construção Social da Cidadania em uma Sociedade Intercultural, que vai trazer vários projetos, né, que podem ser trabalhados em sala de aula. Mas aí finalizo, né, a disciplina, né, com altas expectativas. Espero ter contribuído de alguma forma para que cada um e cada uma repense o seu posicionamento de mundo, né, e a sua busca por uma sociedade menos desigual,
uma sociedade menos feia ou mais bonita, depende de como a gente tem enxergado o mundo, mas que a gente nunca perca a esperança, e a esperança no sentido do verbo esperançar, que Paulo Freire traz, que é esperança com ação, então que a gente lute e que a gente se transforme a partir da busca incessante pela coerência, né? A gente ser coerente com o que a gente faz, com o que a gente fala, para até o momento, como diz Paulo Freire, que a nossa fala seja a nossa prática, né? Então, essa busca pela superação, né, de tantos preconceitos, de tantas discriminações, pensando numa educação antirracista que vai trazer uma sociedade melhor para negros e não negros, né, nessa luta por um mundo melhor para todos nós. Né? Muito obrigada e agradeço com a finalização da disciplina, dizendo que continuo cheio de esperança no mundo melhor e menos desigual.